Olá, seja bem-vindo ao canal Amor e Equilíbrio. Eu sou Andréa Martins e vamos dar hoje sequência à leitura e reflexão do livro Pensamento e Vida. Esse livro que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro, eu sou fã. Então, se você está acompanhando aqui os nossos vídeos, aproveita para curtir e compartilhar com mais corações amigos. Esse trabalho que eu faço com muito amor, com muita alegria. Eu quero colocar leveza no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo de expansão de consciência, de evolução espiritual. Ele precisa ter uma leveza, ele precisa ter alegria. Isso vai definir estados vibracionais mais elevados e vai nos permitir superar, as nossas limitações, as dificuldades que vão surgir para o nosso burilamento, que é o nosso melhoramento, a gente se melhorar, que essa é a busca, tá bom? E que possamos estar conectados, com pensamentos corretos, como a gente leu no vídeo anterior, tá? Então, vamos dar sequência, aqui, sem muita demora, não é verdade? Aqui o capítulo é o 15, que nós vamos ler, saúde. Então, o tema que Emmanuel vai compartilhar aqui com a gente nesse capítulo é sobre saúde. Para quem não acompanhou, vai na playlist aqui do canal. O capítulo anterior foi sobre o corpo físico, tá bom? Então, ele começa o parágrafo nesse capítulo assim. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, a qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação das vítimas, de quantos se lhe associa o sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Interessante, né? Então aqui ele vem alertar nessas palavras iniciais que a nossa saúde, ela reflete muito, sobre o autocuidado. Que atenção eu estou dando para o meu corpo? Então quando você olha para um corpo, uma pessoa, ela está refletindo o cuidado que ela tem sobre ele. Tal qual, como o exemplo que ele menciona aqui, quando você entra numa casa, você percebe o cuidado e o zelo da pessoa que mora ali, não é verdade? Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperância criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pelo qual se anulam quando todos os recursos de defesa, abrindo-se a leira fértil à cultura dos micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então, aqui ele vai nos alertar algo muito importante, que os sentimentos, perturbações, e listou aqui alguns, cólera, desespero, crueldade, intemperância, são emoções, sentimentos que não vão fazer bem, gente, não vão fazer bem. Aqui eu quero colocar um parêntese, que nós somos seres em processo, evolutivo. Nós somos seres humanos, as nossas emoções, elas estão presentes. Nós sabermos lidar com essas emoções, com esses altos e baixos, é primordial. É óbvio que como nós não temos um padrão
vibracional constantemente elevado, ora a gente está por aqui, bem aqui, às vezes mais lá em cima, e isso faz parte da nossa condição, um pequeno alerta, né? Que só um espírito mais evoluído, ele consegue sustentar uma vibração constante ali, mais elevada, né? Alguns já nem passam mais para padrões mais baixos. Mas que nós possamos, a partir, por exemplo, se você nunca tinha ouvido falar sobre isso, ou até mesmo se você já conhece sobre o estado vibracional, quando nós vivenciamos algo negativo, nós precisamos observar isso. Nós não devemos permitir que permaneçamos por muito tempo nesse padrão, porque isso vai refletir tanto no nosso espírito como na nossa saúde, que vai criando, como ele falou aqui, é lareira fértil. Lareira não, que lareira é fogo, né? Tá falando assim, leira fértil. A cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra, né? Você vai criando situações que vão implicar na saúde de alguns órgãos. Há também até um estudo, inclusive, né? Que os determinados órgãos, eles acabam adoecendo por acúmulo e questão de algumas emoções que a pessoa ali tende a ter, né, no dia a dia, na vida dela. Então ele segue aqui, vamos ler. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo, apesar dos tributos de sofrimento. Então, primeiro ele falou sobre as questões das emoções, comportamentais, que isso vai refletir na saúde, e depois ele coloca aqui também que a questão da nutrição é importante, né? Todos nós sabemos. Quando a gente começa a entender melhor, eu não sei se todos que sabem, eu sou terapeuta integrativa. O que é a terapia integrativa? Qual é a base? É cuidar de uma forma integral, corpo físico, mental, emocional, energético da pessoa, do ser, né? Então, quando você fala do corpo físico, e outra coisa importante, gente, que eu quero falar para você é que cada área, elas são interligadas. Elas têm que estar todas bem para você estar em equilíbrio. Se uma área está em desequilíbrio, ela vai afetar todas as outras. Então, Emmanuel já falou aqui sobre as nossas emoções e comportamentos. Vão estar refletindo na nossa saúde. Depois ele fala da nutrição, o que a gente come. É muito importante também para a nossa saúde, né? Ele segue aqui. Enquanto encarnados, é natural que a vida, infinitesimais, que nos constitui o veículo de existência, retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta os resultados de nossa imprevidência. Então, a gente é imprevidente quanto aos excessos, né, através da alimentação. Imprevidente também nos excessos de pensamentos não muito corretos, de emoções também negativas. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, mesmo depois de convertidos em ondas mentais.
tumultuando o serviço das células nervosas que, instalados na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentua-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre os córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifestada, pelos quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem como sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Interessante isso. Esse parágrafo não chamou a atenção de vocês? Às vezes tem pessoas que parecem sadias e comuns, mas elas estão em perturbação. Tanto estado mental, influência de irmãos desencarnados, devido a elas baixarem a vigilância, né? Dos pensamentos, das emoções. Isso é algo, como eu falei agora há pouco, que não basta só a gente estudar e saber. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos praticar em nós mesmos. Tudo começa e termina em nós. O nosso processo é individual, embora nós estejamos numa vivência coletiva. E cada ser tem seu tempo, né? Isso é importante também a gente estar lembrando, certo? Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento. Existe um fluxo em nós que precisamos estar atentos e saber como funciona. Uma emoção vai gerar um pensamento vai gerar uma emoção, isso vai gerar uma ação. Então esse fluxo ele é constante, tá? E Emmanuel vai falar sobre isso agora. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o pensamento reto, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Então, vamos cuidar, né, gente? Não é à toa que o nome do livro é Pensamento e Vida. Se você for observar em cada capítulo que Emmanuel aborda um tema, ele nos lembra que o nosso pensamento é algo fundamental. E aqui ele fala que não há pensamentos corretos, sadios, pensamentos iluminados, sem sentimentos também, da mesma forma, corretos, iluminados, saudáveis. E não vai haver corpo físico saudável se o pensamento e as emoções também não forem. Mas isso não quer dizer, né, que a gente não vai passar por emoções que não são muito boas, pensamentos também não. Mas que possamos estar vigilantes em relação a isso. Isso é muito importante. Vigilante, perceber. Tá? A gente não pode viver ao léu, ao vento. Senão o nosso processo vai ser absolutamente vazio, nulo. Como é que a gente vai evoluir? A gente precisa estar atento a tudo isso. Então, eu fico aqui, terminou esse capítulo, que vocês possam refletir, qualquer coisa ouçam de novo aqui a leitura desse livro. Quem quiser adquirir, adquira esse livro. Eu acho que ele tem que ser... Ele é uma cartilha, como o Emmanuel fala, né, no início do livro. É um livro de cabeceira, é um livro para a vida, para você ler e reler. Tá bom? Eu mesma, essa aqui não é a primeira vez que eu tô lendo ele.
e provavelmente não vai ser a última também, tá? Nós estamos aqui para aprender e para se melhorar. Compartilhe esse vídeo, curte. Eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Quero falar que eu tô montando aí uma playlist de meditações e orações. Então, acompanhe. Está sendo feito com muito amor para vocês. Que possam estar... Essas orações podem estar auxiliando e fortalecendo vocês naqueles momentos que a gente precisa transmutar, né? Aquele sentimento, aquela emoção, os pensamentos, tá bom? A oração é o melhor remédio. Que nós possamos buscar amor e equilíbrio na nossa vida, no nosso dia a dia, tá bom? Gratidão, até o próximo vídeo.